Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco, comigo tocando o programa Ayrton Centeno, que hoje está na minha frente aqui. Salve, Kátia. Salve. Ayrton, tu viu? Percebeu algo diferente na mesa? Isso, é muito interessante, muito bonito o prêmio recebido pelo Brasil de Fato, né? Olha, é a segunda vez que a gente recebe o prêmio da ANRIGS, que é a Associação dos Médicos do Rio Grande do Sul, né? Dessa vez recebemos 2 prêmios, um por fotojornalismo e outro pela matéria online, que foi produção aí do nosso colega Jorge Leão, junto com a Fabiana Reis, né? Sobre um tema muito interessante, Ayrton, que é a Casa dos Raros. Que é uma casa que, né, um grupo de médicos que trabalha com doenças raras, né? Muito interessante. Mas aí, gente, a gente quis se exibir hoje um pouquinho aí com o nosso prêmio, nosso Hermes, né? Aqui na mesa do nosso podcast. E a nossa conversa de hoje, ela vai tratar de um gênero de primeira necessidade, mesmo que muitos não saibam que é. Já que existe, pode-se dizer, um consenso de que nenhum indivíduo ou sociedade pode abrir mão desse produto, que, aliás, nem sempre é de boa qualidade. Tem o PROCON para isso? Deveria ter. Deveria ter um PROCON exclusivo para isso. Estamos falando de comunicação e de informação. Aliás, no dia 17 de outubro, foi comemorado o Dia Nacional de Luta pela Democratização da Comunicação. A nossa entrevistada, ela é jornalista, ela é professora de História e há mais de 30 anos debate o tema da comunicação popular. É uma das fundadoras do Núcleo Piratininga de Comunicação, um núcleo que faz formação e com sede no Rio de Janeiro, mas que tem atuação nacional e que foi fundado junto com o nosso saudoso Vito Gianotti. Composto por jornalistas, professores, ilustradores, fotógrafos e outros profissionais da comunicação. O núcleo realiza cursos, palestras, seminários. E o seu foco é discutir e aprimorar a comunicação de movimentos sociais e sindicatos. Também formar comunicadores populares. Muito bem-vinda, Cláudia Santiago. Muito obrigada pelo convite, Kátia Marco, Centeno, Diego, Brasil de Fato, Sindicato dos Bancários RS. Obviamente que eu preferiria estar conversando com vocês num café no mercado. Como não é possível, a gente aproveita e usa o que a tecnologia nos permite. Convites é o que não falta, Claudinha. Eu vou dar um jeito de escapar do avião, indo para Curitiba e vou até ali. É um pulinho. Centeno, contigo. Cláudia, eu te pergunto o seguinte, a gente fala muito em democracia, a democracia do Brasil, parece que grande parte das pessoas imagina que democracia se resume a votar de 2 em 2 anos. E quando a gente sabe que democracia é muito mais amplo do que isso, né? Isso seria uma democracia de procedimentos, de protocolo, digamos, de votar a cada 2 anos. É uma parte. Eu te pergunto o seguinte, sem a população ter condições de acesso a uma informação fidedigna ou, ao menos, a uma comunicação plural, não é? Tornando-a capaz de poder separar o joio do trigo e tomar sua decisão, é possível ter uma democracia de verdade?
A gente pode começar falando da edição que a Rede Globo fez do debate Collor-Lula. Um marco na história da nossa comunicação, um marco na história da vergonha da nossa comunicação, foi aquele debate e como aquele debate influenciou as eleições. A gente pode voltar no que a Rede Globo fez com Leonel Brizola, quando governador do estado do Rio de Janeiro. Uma campanha assintosa contra o governo de Leonel Brizola, que levou, inclusive, a Rede Globo a ser obrigada a ler uma carta de resposta do Brizola no Jornal Nacional. A gente pode lembrar da campanha que foi feita pelo golpe contra a presidenta Dilma, como aquelas manifestações foram convocadas pela Rede Globo de televisão. E isso eu estou falando só na Rede Globo de televisão, que hoje talvez não tenha o poder que já teve um dia. Mas esse fato, a eleição do Brizola, que deu no escândalo da Proconsult, com manipulação de votos, inclusive, e foi o Jornal do Brasil que fez a sua apuração, porque a Globo já estava dando o outro candidato como vencedor. E 89, o debate Lula versus Collor, e a manipulação do debate, depois assumida pela própria emissora, são fatos que deixam, assim, revelam para nós a necessidade de uma comunicação plural. Se nós ficarmos na mão nos monopólios de comunicação, a gente não consegue tomar decisões que sejam de acordo com os fatos, de acordo com as coisas como elas são. A gente não tem a capacidade de analisar e pensar se é uma coisa ou outra. Óbvio, ora, quem viu o Jornal Nacional ontem foi uma campanha pela privatização dos Correios. Vergonhosa! É só a gente assistir, reassistir, deve estar em algum... Não vou citar para não dar mole. O Jornal Nacional de ontem, um dos entrevistados, obviamente escolhidamente entrevistado, falou com todas essas letras. O Estado não tem capacidade de gerenciar uma empresa como a SCT, uma empresa de extrema qualidade, os correios maravilhosos que nós temos. Então, está lançada a campanha pela privatização dos Correios. E nos dias anteriores, a cobertura do que foi esse acordo de paz em Gaza, nossa, só se tinha a visão do Estado de Israel. Só se tinha a visão do Estado de Israel. Os coitados do refém, dos que foram feitos refém pelo Hamas. Coitados, sim, não tinha que ter ninguém refém. Mas o contraste com o que foi feito na Palestina, o que foi feito na faixa de Gaza, não aparece. Então é uma voz. E nós chegamos num momento no Brasil, na década de 90, que nós falávamos muito em pensamento único. E o que era um pensamento único? Era o pensamento de todos os meios de comunicação defendendo com a sua capacidade de contar notícias, e é uma capacidade real, e é realmente capaz de contar notícias, defendendo os preceitos do neoliberalismo. Então, nós temos isso que enfrentar. Como a gente enfrenta, né? Então, é impossível ter democracia. E vocês me fazem essa pergunta num momento muito delicado, quando a palavra de ordem, com a qual eu não quero concordar, me incomoda bastante, é Congresso inimigo do povo. Ora, bora, mas o Congresso não é fruto da democracia? Não é fruto do voto popular? Então, de que democracia a gente está falando? Se a gente está dizendo que o Congresso é inimigo do povo. Eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas também. Embora esse de Congresso seja, sim, inimigo do povo. Mas esse Congresso não foi inimigo do povo o tempo todo. Desse Congresso, não deste atual, mas do Congresso Nacional, saiu a Constituição Cidadã de 88, com Ulisses Guimarães à frente. Então, é um momento complicado. E falar em democracia no capitalismo também sempre me assusta, porque uma das questões que eu me pergunto sempre, e nós já fizemos o Núcleo Piratininga, tem um curso de comunicação popular há 20 anos, que trabalha com jovens e senhoras e senhores das favelas cariocas.
E nós fizemos, há coisa de uns 5 anos, se não me lembro, uma roda de conversa na Cinelândia, no dia 24 de julho, dia da morte de Vitor, no Rio de Janeiro, e o tema é a democracia nas favelas carioca. Então, eu estou muito perto de ambientes onde existem barricadas, onde as pessoas pagam taxas para ter o seu comércio. Essas pessoas podem falar? Pode-se ter uma comunicação sem autocensura nas favelas cariocas? É muito complicado. Agora, a dúvida é que, sem a gente sem a classe trabalhadora ter os seus próprios meios de comunicação, a gente não faz disputa ideológica. E a democracia pressupõe isso, pressupõe que a classe trabalhadora tenha os seus meios de comunicação, porque numa ditadura o que foi feito? Os sindicatos foram caçados e colocados interventores nos sindicatos. E com isso a imprensa, a imprensa sindical, não era comunicação sindical, embora existisse também outros meios além da imprensa, a imprensa sindical do período da ditadura militar, ela acabou. Ela acabou porque ela passou a noticiar desfiles, ela passou a noticiar serviço médico, ela passou a noticiar bingo, porque não havia democracia. Os sindicatos, os dirigentes sindicais estavam presos, os sindicatos sob censura. Então, para ter comunicação popular, precisa, sim, estarmos numa democracia. Sabendo que a democracia, como você falou na eleição, ela é influenciada pelos meios de comunicação, mas não só. O que eu ouvi de relatos de compra de voto nessas últimas eleições, eu nunca tinha ouvido antes. E eu ouço de quem? Eu ouço na rua. Eu ouço do cara da banquinha do bicho, eu ouço do cara que vende aipim, eu ouço do cara que está na guarda, do cara que está na banca da cara que está na banca de jornal, que está no comércio, contando. Lá no meu bairro foi assim. Então, falar sobre democracia, eu convocaria aqui uma banca de cientistas políticos, porque eu acho que eu não sou capaz de falar mais do que isso, do que eu já falei. Cláudia, tem um dado importante, que tipo assim, vendeu-se para nós, e as grandes empresas de comunicação continuam vendendo, a ideia de que a democracia ela é uma irmã gêmea do capitalismo. Que fora do capitalismo não haveria democracia, o que é uma falácia, todos nós sabemos, e um exemplo que vem imediatamente é o caso do Chile, né? Onde, além do capitalismo, se aplicou o capitalismo neoliberal selvagem no período Pinochet. Então, era uma ditadura sanguinária com o capitalismo. Então o capitalismo está muito vinculado a ditaduras sanguinárias que, na verdade, defendem não democracia, né? Defendem esses pressupostos do capitalismo, né? Eu penso assim, Centeno, eu penso exatamente o que você falou. Democracia, sim, uma democracia das agências de notícias que estão situadas em países chaves e que a gente até hoje está se informando, porque pelo que dizem as agências de notícias, tem o Milton Santos, ele fala muito bonito sobre a relação da mídia com o capital. O problema, ele diz, o problema é da mídia, mas não da mídia em si. O problema é que o capital domina a mídia e a mídia faz parte dessa engrenagem. Claudinha, tu disse que precisava de uma banca para falar de democracia, né? Eu não acredito, eu acho que tu dá conta muito bem disso, assim como tu dá conta muito bem de falar de comunicação, porque é essa missão que o Núcleo Piratininga de Comunicação vem fazendo aí há 30 anos, há mais de 30 anos, né? E eu acompanho há um bom tempo, então posso falar desde o início, de carteirinha, né? E o Núcleo, ele tem justamente essa missão, e eu acho que é missão mesmo, porque o que tu e Vitor Gianotti fizeram e tantas pessoas que vocês formaram durante todo esse tempo, né? É uma questão de missão, de acreditar mesmo no que está fazendo. E vocês têm, então, essa
questão de estar formando pessoas, comunicadores populares, né? Tá transformando a comunicação de muitos sindicatos, de muitos movimentos populares, porque vocês acreditam que realmente a gente precisa ter um outro sistema de comunicação, um sistema de comunicação público que envolva todos esses agentes. Mas, para esse sistema de comunicação funcionar, ele tem que estar também no orçamento público, não? Eu não entendo muito dessa história de orçamento público. Eu tenho visto o debate, a palavra sustentabilidade, ela virou, na comunicação popular, ela virou quase um mantra. Eu tenho uma certa idade. Eu sou fruto de uma militância orgânica que a gente se virava durante a ditadura. Imagina se você já está no orçamento público, comunicação popular. Então, eu gosto muito da ideia de independência. Agora, o orçamento público, ele tem que dar conta da saúde pública, ele tem que dar conta da educação pública, ele tem que dar conta da cultura e por que não dar conta da comunicação? Então, sim, eu acredito que a comunicação sindical dentro do orçamento público, eu acho meio, não sei, porque o sindicato ele é muito independente, né? E aí eu não sei como é que o sindicato depender de governo financeiramente, eu não sei muito bem como funciona isso. Na comunicação popular, sem dúvida, poderíamos ter, como já tivemos, pontos de comunicação nas favelas, pontos de comunicação nas periferias, que produza a reflexão sobre a comunicação e sobre as condições de vida da população, com aqueles limites que eu falei no anterior. Mas quando a gente entra com o Estado, a gente entra mais respeitado. As forças ocultas que atuam nesses territórios é mais difícil. Embora Marielle Franco foi assassinada, né? Mas a gente tem uma guarita, por exemplo, quando a gente está atuando numa escola pública. Quando o Núcleo Piratininga vai atuar numa favela, primeira coisa que a gente faz é procurar uma escola pública, se relacionar com os professores. A gente criou uma rádio comunitária em Arraial do Cabo, e onde a gente escolheu criar a rádio comunitária? Dentro das escolas públicas, obviamente, nós estávamos tratando de crianças e adolescentes, não eram adultos que poderiam gerar a sua rádio comunitária. É uma outra história. Mas para proteger a rádio, a gente achou bom que ela funcionasse dentro de uma escola pública. Então, eu acho que pode-se ter pontos de comunicação em periferias. Estou falando de mim aqui no Rio de Janeiro, e sindicatos também pode ser ponto de comunicação, mas realmente eu não entendo essa relação governo financeira, governo, sindicato, para mim é um pouco complicada. Preciso estudar mais. Nas favelas, porque a comunicação é vida. Se você não dá para falar sobre a comunicação, ela tem que falar do SUS. É o SUS que salva vidas. A gente depende do SUS para estar vivo. Então, como é que as pessoas vão defender o SUS se há uma campanha sistemática dizendo que o SUS não funciona? Assim como agora com os Correios. Privatizar, a ideia é privatizar o SUS e fazer planos, convênios baratos e que não atendem a população. Então, só é uma forma das pessoas pensarem sobre o SUS, de ter educação sobre saúde pública, e isso se reflete na comunicação popular. Então, se você tem um ponto de comunicação popular, vamos pensar que eu estou ao lado do Salgueiro, aqui no Rio de Janeiro. No Salgueiro, um ponto de comunicação popular, ele já tem a rádio deles lá, independente a rádio da comunidade. Agora, você tem um ponto de comunicação popular que conversa como é a segurança no Salgueiro, como é a escola,
como é a vida, que ajude as pessoas que têm câncer. Se uma pessoa tem câncer, como é que a comunicação popular pode ajudar? E aí entra com a história do sindicato, porque onde vocês acham que moram os trabalhadores? Os trabalhadores não moram no centro de Porto Alegre. Os trabalhadores moram na periferia de Porto Alegre. Então, lá na periferia de Porto Alegre, imagina a comunicação popular durante essa tragédia que viveram nas enchentes, cobrindo instantaneamente, o que as pessoas tinham falado. Como é a comunicação que cobriu a situação dos indígenas na região durante as chuvas? Então, esses pontos de comunicação, que eu acho que pode ser uma política pública muito importante, como foram os pontos de cultura. E, mais uma vez, eu misturo a comunicação com a cultura. E eu acho que eles podem atuar juntos, porque a música não é comunicação. O filme não é comunicação, o teatro não é comunicação, então por que a gente não pode atuar todo mundo junto? Mas aí, minha amiga, nada disso para mim pode acontecer sem organização popular. Sem organização popular, sem pé no chão, sem pé no barro. O pé tem que estar no barro. Cláudia, assim não vale, porque essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. Eu só vou citar a pergunta aqui, mas não precisa responder, porque já respondeu. Porque a minha pergunta era o seguinte: se é possível fazer comunicação popular sem organização popular. Eu acho que essa é a pergunta-chave que o Núcleo Piratininga se faz. É essa a nossa missão. Eu conversava há 2 dias no lançamento da Comissão de Favelas e Periferias, que acaba de ser lançada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e eu fiquei responsável por dar o pontapé inicial no GT da comunicação popular. E aí eu falava para eles, por que não tem comunicação popular? Por que Olha, eu conto uma história, sempre conto essa história. Tem um jornalista no Rio de Janeiro chamado Marco Morel. Além de jornalista, ele é historiador. E ele escreveu em 83, 84, um livro sobre comunicação popular no Rio de Janeiro. E aí é uma grande reflexão que aí a gente chama mais universitários, ou mais lideranças populares, ou mais juventude, para entrar nesse debate. Ele diz que ele começa o livro fazendo um trabalho de jornalista, contando as experiências de comunicação popular que existiam no Rio de Janeiro. E ele sai como historiador, contando o que existiu. Ora bolas, mas com a redemocratização a gente volta para a pergunta inicial. Por que a comunicação popular, que era forte, pungente, no Rio Grande do Sul, eu não sei, mas eu sei de Pernambuco, eu sei de São Paulo, eu sei de Vitória, no Espírito Santo, eu sei da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro eu não sei não, mas na Baixada Fluminense eu sei, e nós sabemos por que existia, porque enquanto os comunistas estavam presos, torturados, a parte da Igreja Católica, organizada nas comunidades eclesiais de base, na teologia da libertação, fez um trabalho fantástico, mas estava junto com o povo, comendo junto, sofrendo junto, sentindo junto. E aí existia comunicação popular. E aí, quando vem a redemocratização popular, cadê o Pasquim? Cadê o sol nas bancas de revista, como conta o Caetano? Cadê o mulherio? A imprensa alternativa desmonta na redemocratização? E a comunicação popular também? Então a gente tem que no livro Jornalistas Revolucionários do Bernardo Kuczynski, ele aponta algumas dicas, ele conta a história da imprensa alternativa. Porto Alegre, vocês faziam coisas boas. O Centeno foi do Cojornal, hein? Então ele está entendendo tudo que eu estou falando. Vou calar a boca, não falo mais nada. Não, pode falar. Pois é, Centeno, porque a imprensa alternativa, ela mingua. E aí, uma ódia à comunicação sindical. Fomos nós, os jornalistas sindicais, os dirigentes sindicais e a base, que enfrentamos o projeto neoliberal no Brasil. Porque na década de 90 não existia internet, não existia nada.
Só existia comunicação popular, só existia comunicação sindical. Com o advento da internet, as coisas mudam. Aí a gente, Pierre Levy, coitado, se iludiu tanto, e nós todos nos iludimos tanto com ele, né? Que ele chegou a falar que, bom, estávamos prontos agora, todos nós teríamos voz, e nós acreditamos. Então, agora o Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, só um detalhe, gente, eu recebo vários presentes de sindicatos pelo Brasil, eu ando. Os mais pobrezinhos são do Sindicato de Jornalistas. Eu acho que são os mais pobres, Cláudia. Eu acho também. Aí eu boto comparando assim, às vezes, falo, caramba, nossa categoria. Então, isso tudo, a comunicação sindical, eu tenho paixão por esse período, eu vivi intensamente esse período, eu entrei para a comunicação sindical em 1988, gente, dali eu só passei para a comunicação popular, então é só isso que eu sei fazer na vida, porque nós tivemos de fazer esse enfrentamento com o projeto neoliberal, que chamava os servidores públicos de elefantes, lembra da propaganda? Que privatizou as estatais, foi nós que defendemos a Vale do Rio Doce, foi nós que defendemos a Telebrás, nós, comunicação sindical, como se dava aqui no Rio de Janeiro, a Bolsa de Valores, nós recebíamos caravana do Brasil inteiro, nós apanhamos da polícia, eu fui chamada para depor em delegacia, por conta do ato da CSN, contra a privatização da CSN. E éramos nós que fazíamos cada cartaz. E era a Cesita, em Minas Gerais, que ia ser privatizada, e a gente aqui no Rio fazia o cartaz da Cesita e panfletava, e colava cartazes e fazia muitos panfletos. Então, eu também tenho dificuldade de achar que a comunicação dos trabalhadores ela precisa ser feita apenas pela internet. Eu tenho dificuldade. Mas por isso, então eu queria dizer assim, é um paradoxo que quando veio a redemocratização, a comunicação popular diminuiu e a comunicação alternativa ela só vem a retornar. Uma das primeiras vem a ser o Consciência, aqui do Rio de Janeiro, do Gustavo Barreto, o Antônio Martins, que é nosso puxador, né? Está lá o Antônio desde o início. Veio o Rovai, logo em seguida veio o Rovai com a Fórum e a Ciranda da Comunicação e o Fórum Social Mundial, todo mundo em Porto Alegre, e aí a gente se reorganizou de novo, mas para uma comunicação na internet. Essa comunicação que eu falo do pé no barro, ela ficou para trás, gente. Agora, todo mundo abriu o olho. O Mano Brown falou no comício lá atrás, qual é a relação que a esquerda tem com a periferia. E tem um vídeo que eu falo, eu nem gosto muito de ser mostrado esse vídeo. Kátia viu uma cena, até que eu não deixei o vídeo ser mostrado recentemente. Eu acho que eu falo tão abertamente no vídeo, e eu falo, as favelas estão dominadas por tráficos, milícias e igrejas, uma igreja em cada esquina. Eu nunca me esqueço de uma conversa que eu tive com um rapper do Alemão, que tristemente, ele me disse, eu passei uma semana conversando com um amigo meu sobre tudo na vida. No final da semana, ele abriu uma igreja. E é assim, abriu uma igreja. E enquanto isso tudo acontecia, gente, não é pessimismo, é a vida. Onde é que nós estávamos? Tudo bem, estávamos achando que a internet ia resolver a nossa situação, mas não vai. E não vai ainda, de novo. Então, Ayrton Centeno, falei até demais, mas são 40 e poucos anos fazendo a mesma coisa, a gente acaba ficando um pouco esperto, né, no assunto, especialista no assunto. Não há, na minha cabeça, comunicação popular, o que eu escrevo, o que eu digo comunicação popular pressupõe organização popular.
organização popular pressupõe um trabalho cotidiano, diário, de saber como está a vida das pessoas, como vivem, participando, fortalecendo as centenas de organizações lindas e maravilhosas que existem e florescem também nas periferias, porque as periferias, embora esses grupos tentem dominar, o povo não é bobo. O povo faz as suas organizações. Então, eles fazem a organização, os seus pré-vestibulares. Os pré-vestibulares, aliás, eles tiveram um papel importantíssimo nesse período, quando a comunicação popular estava em baixa. Os pré-vestibulares estavam em alta. E o Núcleo Piratininga, quando a gente começa no nosso primeiro curso de comunicação popular, falar nisso, na programação do curso desse ano tinha que estar os pré-vestibulares. Onde a gente vai buscar alunos? Com quem a gente vai conversar? Nos pré-vestibulares. A gente vai aos pré-vestibulares e apresenta propostas. E os nossos primeiros alunos, eles vêm dos prés. Eles vêm dos prés. Para vocês verem como é tudo muito... Não é só uma situação de financiamento. Óbvio que é financiamento, sim. Mas o curso de comunicação popular, a gente conseguiu com a CNBB, uma organização ligada à CNBB, o dinheiro para o almoço. Foi assim que a gente começou. Só tinha dinheiro para pagar a comida das pessoas. Ninguém nunca pagou. A gente só paga a passagem daqueles que realmente não têm condição de vir para o curso, porque precisa do esforço da pessoa de querer vir para o curso também. Cláudia, é uma coisa que o que você está falando, eu acho que para mim é uma novidade, né? Ainda mais, eu ligo também com comunicação, essa história dos pré-vestibulares, né? Do trabalho dos pré-vestibulares. Não acha, Kátia? Eu acho assim, eu nunca tinha ouvido falar disso, pelo menos com essa ênfase que tu está dando agora, dessa importância do papel dos pré-vestibulares. Imagina até que pré-vestibular da periferia, né? Da periferia. Nós temos um projeto junto com os pré-vestibulares, o Núcleo Piratininga tem um projeto junto com os pré-vestibulares, junto com o cinema, o Grupo Estação Botafogo, Centeno, que nós lotamos o Cinema Odeon, no Rio de Janeiro, o maior cinema da cidade. Com jovens eles vêm de várias periferias, de vários cantos da cidade. E esse projeto continua até hoje. Não está mais no Odeon, que não faz parte do grupo, e a galera vai para Botafogo. E a gente vai exibir Malês. O próximo filme é Malês. E depois da exibição do filme, tem debate com o professor de história. Isso é muito importante. Nossa, eu participei de um que o debatedor junto comigo era o professor, o geógrafo Carlos Walter, sobre o Chile. Gente, imagina eu perto do Carlos Walter falando da ditadura chilena, que eu tive uma aula. Mas para vocês terem uma ideia, João Pedro Stedley, João Moreira Salles, todos esses já foram debatedores do nosso programa de cinema para pré-vestibulares. Isso devia estar espalhado no Brasil inteiro. Mas a gente tem alguns pré-vestibulares aqui também que são bem importantes, que atuam nas periferias, né? Tem o Emancipa, tem pré-vestibulares, por exemplo, os meninos do Levante Popular da Juventude puxam aqui, né? Então, também tem esse movimento, e eu acho que ele é muito, muito importante. Cláudia, vamos mudar um pouquinho aqui o assunto. Porque vocês falam da minha paixão. Não, daí vai, né? Não existe espaço vazio, né? E isso que tu traz da questão da comunicação popular, e esse ano eu participei de um levantamento, né, uma pesquisa a partir da Unesco e da SECOM, do governo federal, sobre os meios, os veículos e os coletivos de comunicação popular periférica, né, aqui pelo Rio Grande do Sul, e a gente percebeu realmente nessa pesquisa, né, que diminuíram muito a comunicação como a gente conheceu lá na década de 90, né, e também mudou muito. Isso fruto das redes sociais também, né, e dessa questão da visão que nós tínhamos da comunicação popular como um processo coletivo e organizativo, e hoje é comunicação, né? Os influencers. E isso vem muito
a partir também da forma como a extrema-direita está ocupando as redes sociais. Né? E aí, por isso eu digo que não existe espaço vazio, né? Porque me parece que essa rede, né, esse grupo, enfim, da ultradireita vem crescendo a partir desse vácuo também. Falar de extrema-direita aí já vamos chamar mais especialistas, né? Eu sei um pouco. Eu sei o que eu li. Os livros estão aqui na minha frente. Os Engenheiros do Caos, de Giuliano da Empoli, O Colonialismo de Dados, de João Castro, César Castro, A Guerra pela Eternidade, A Queda de Dilma Rousseff, são alguns dos livros que eu li. Então, eu tenho que chamar todos eles para tentar... Sim, a extrema-direita... Os Engenheiros do Caos. Os Engenheiros do Caos é um grande livro, mas é um livro assustador. Assustador. Concorda? Eu achei assustador pela perspectiva que se apresenta. Eu fiz duas coisas, só um parêntesezinho, Kátia, eu fiz duas coisas, entendo, que eu não sei se eu devia ter feito no ano passado. Eu li sobre extrema-direita, muito sobre extrema-direita, e li muito sobre crime organizado no Rio de Janeiro. Eu tive que parar. Nossa. Porque eu estava surtando. E o Giuliano da Empoli, ele vem retratando desde o Matteo Salvini, né? Na Itália, a função do Steve Bannon, o que aconteceu no Reino Unido, e vem por aí, mas tem mais. Foi na África, eles entraram na África. E eu me lembro muito bem, eu acho que foi 2016, se eu não me engano. Eu falei sobre isso no Espírito Santo na semana passada. Foi na CUT Estadual São Paulo, teve um seminário, eu participei, e naquele dia eu li no jornal e falei no seminário: gente, o Steve Bannon está declarando que após o Trump, agora ele vem para o Brasil. Ele declara, eu não sei onde está esse jornal, mas eu li, eu não sou maluca. Eu li e eu falei em público. Ele vem para fazer a campanha do Bolsonaro. Então, eles descobriram esse potencial para o mal, né? Para a gente usar esse conceito maniqueísta. A gente que sonhou com uma rede plural, democrática, onde, enfim, todos nós teríamos acesso. Não precisa mais correio, coitado dos correios. Não precisa mais o fax, não precisa mais o telefone. Agora, com um clique, eu mando um e-mail para todos os sindicatos filiados à CUT, por exemplo, que era o meu caso, né? Porque antes tinha que passar por fax, né? Um por um, tinha um funcionário para passar o fax. Depois, com um clique, um boletim diário ia para todos os sindicatos filiados à CUT no Brasil inteiro. Obviamente, né, que a coisa mudou. E eles souberam. O que a gente não imaginou é que eles iriam virar totalitários. Que essa internet ela ia ser concentrada na mão do que a gente chama das big techs e que eles iam ditar as regras do mundo. Gente, aquela história do Elon Musk, né, com a eleição do Trump é escandalosa, escandalosa. E quando a gente começa a questionar o comportamento de pessoas nas redes sociais, o comportamento das redes sociais, nós vimos nos parlamentos europeus representantes dessas big techs indo dar explicações. O Zuckerberg ia para... Será que hoje Zuckerberg vai dar explicação alguma com a eleição do Trump e com o poder gigantesco? Agora eu estou lendo, eu comecei a ler semana passada, também é um livro sobre as Big Techs, e o autor ele vai visitar a Meta. Então, ele começa o livro, eu estou no começo, ele entrando na sede da Meta e vendo como tudo funciona. Então, Kátia, a extrema-direita se organizou, sim, soube se organizar, mas os métodos que eles utilizaram, cara, de novo, eu sou super caretinho, assim, sabe, nas coisas que eu faço. A gente vai usar esses métodos? A gente vai usar... primeiro, a gente tem essa grana para ter esses enormes... Sérgio Amadeu, agora eu vou chamar o Sérgio... Baixou o Sérgio Amadeu. Nosso entrevistado aqui.
Também foi nosso entrevistado, Sérgio Amadeu. Ele vai ser? Foi. Já foi? Foi? Pois então eu não vou falar mais nada. O Sérgio Amadeu, o João César, que tu citasse também, já veio 2 vezes aqui. É uma então grande figura. Não vou falar mais nada, eu só sei o que eles sabem. Eu não criei nada a respeito, eu aprendi com eles. E eles fazem parte Eles estão. O Sérgio Amadeu vem a todos os cursos do Núcleo Piratininga de Comunicação. O João César veio ano passado. Suei, viu, para trazer o João César pessoalmente no curso ano passado, mas veio. E depois disso foi a vários sindicatos pelo Brasil. O cara, ele estuda muito, ele é genial, e ele explica muito bem como isso funciona. Assim como o Sérgio Amadeu, que nos assusta, descrevendo o tamanho que são, o físico, o tamanho desses computadores, a capacidade que eles têm de armazenar a vida, de produzir a vida. Então, a gente não tem isso. O capitalismo se apropriou, como se apropria de tudo, e manda nas redes. A gente está aqui brigando para regulamentar as redes, como a gente brigou para regulamentar os meios de comunicação. Obviamente que a gente tem força. A gente tem força, a gente não é fraquinho, não. A gente enche o saco, a gente também está nas redes, nós estamos aqui. E vocês estão falando, já entrevistaram o Sérgio Amadeu, o João César, e tem pessoas muito, muito bacanas também, depois, se vocês quiserem algumas dicas dos meus livros. Seria bom que tu nos desse umas dicas para nós, né? Eu estudei esse tema. E fiz uma pesquisa esse ano, gente, sobre como eu passei o final do ano passado e o início desse ano. No final do ano passado, eu fiz uma pesquisa sobre como os candidatos de São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro, à prefeitura, se comportaram nas eleições. A única surpresa foi Fortaleza. Mas nós vimos o que foi Pablo Marçal. O Pablo Marçal é o quê? Um produto das redes. Sim. Nada além disso. Além de ser um produto das redes. E o estrago que ele fez. E a campanha do Boulos investiu muito nas redes. Financeiramente, eu quero dizer. Soube trabalhar também nas redes. Aqui no Rio, o candidato da direita, ele tem uma subida que a gente não esperava que tivesse. Quer dizer, não esperar é coisa de bobo, porque a gente sabe que o Bolsonaro tem um eleitorado cativo, né? Então não tem muito mistério, não. Eles se apropriaram das redes e sabem usar. Nós vamos usar de acordo com as nossas possibilidades, né? E as nossas possibilidades exigem o que nós temos de melhor, que é a nossa inteligência, que é o nosso amor ao povo, o nosso amor de humanidade, como canta Silvio Rodrigues, né? Te molesta, meu amor de humanidade. E essa rede que da classe trabalhadora, que é uma rede... Ela é muito forte, gente. Ela é muito forte. Se a gente chegar perto da classe, a gente faz um estrago muito grande. Mas não pode ser só através das redes, não. Porque tem que ter talento, né? Eu agora estou com um aluno no Espírito Santo, da Construção Civil, que, menina, eu estou impressionada, ele me manda vídeo todo dia. Ele faz. E é um talento que o cara tem. Se ele se jogar nas redes, ele vai bombar como outros bombaram. Então, tem esse talento, essa pessoa que sabe fazer, e tem a questão financeira, que aí está dominada, né? Aí está dominada e como a gente vai se virar com isso, eu acho que só... Porque alguém já disse, né, num livro lá atrás, que as ideias da classe dominante são as ideias dominantes. Então, a gente briga com isso, né? Porque a classe dominante espalha suas ideias. Cláudia, tem cerca de 5.000 rádios comunitárias no Brasil. Né? Eita, tema espinhoso, você gosta de mim? Eu tava tentando tirar esse tema. Jeremias, não, deixa só, eu vou pegar o zap aqui do computador, ligar pro Jeremias, ele responde tudo.
Ele está vindo também para o curso de comunicação popular. O presidente da Braço é uma pessoa boa para ser entrevistada. Não, eu queria te falar sobre o seguinte, né? As rádios comunitárias, que têm o seu papel, que são de diversos perfis, né? Elas são muitas vezes criminalizadas, né? Especialmente através das associações que reúnem os empresários da grande mídia. Não é? O que tu achas que impede que será que essa criminalização que impede que elas tenham um papel maior do que elas têm hoje no Brasil? Que elas sejam mais... Vai chorar, seu filho da mãe. Não foi a Beth que fechou a rádio comunitária do Santa Marta, Isso. que o Núcleo Piratininga ajudou a construir, foi a Polícia Federal no governo Lula. Então. E o Piel, nosso companheiro, está sofrendo as consequências até hoje de não entender como a esquerda fez isso com ele. Então. Porque ele foi condenado a pagar cestas básicas. Porque tinha uma rádio comunitária de verdade no Morro Santa Marta, e o Núcleo Piratininga estava lá ajudando a montar essa rádio comunitária. E isso, então, tem a criminalização? Tem, mas numa coletiva do então candidato Lula, hoje presidente Lula, no Maranhão, o presidente da Abraço Maranhão, o jornalista Ed Wilson, perguntou para ele. E ele falou, ele concordou que foi um erro o que fizemos com as rádios pelo menos isso, né? Falou, ele concordou e ele concorda. Ele assume que foi um erro que fizemos. E aí tu vai me fazer chorar, porque lá na Maré, onde eu estava na segunda-feira, um jovem que soube que, através de um aluno do NPC que eu ia, falou que queria ir. O cara mora do lado, ele é morador da Maré e mora do lado onde foi o evento, né? E aí ele foi, um estudante de serviço social da Unirio. Olha que pérola, um jovem estudante de serviço social de uma universidade pública federal que mora ali na Maré. Esse menino tem que ser muito bem tratado, a formação dele depende de nós, nós das universidades públicas, eu quero dizer, né? E nós também como militantes políticos. E você sabe qual foi a fala do menino sentada do meu lado? Como ele sentia saudade da Rádio Poste. Que ele era acordado na infância, a vida inteira ele tinha uma rádio Poste na Maré. E essa rádio está na memória desse jovem que hoje tem uns 20 anos. Então a gente falou sobre isso na segunda-feira. Então tem, obviamente, a Beth determinou como é que fala? Eu não sei falar. A distância, a cobertura, né? Sim. A cobertura das rádios. É 1 quilômetro. Não houvesse reação. 1 quilômetro. É o raio de 1 quilômetro. A Marca reagiu, a Abraço reagiu, Sociedade Civil, Fórum Nacional pela Democratização reagiu, nós reagimos. Mas não foi só isso. E aí, o que aconteceu com as rádios comunitárias, eu realmente não sei. Eu sei que nós, assim, muita gente nossa me pede os contatos das rádios comunitárias. Vocês têm aí no Sul, como é o nome da assessora da Abraço aí, Kátia? A Patrícia. A Patrícia é maravilhosa. Eu conheci a Patrícia num evento da Abraço Nacional aqui no Rio de Janeiro. Ela... Eu sugiro uma entrevista com a Patrícia ou com o Jeremias, que é o presidente da Abraço, que eles têm essa visão. Nesse dia aqui no Rio, desculpa, não foi um evento da Abraço Nacional, foi um evento da Abraço para as rádios comunitárias. Nós éramos umas 20 rádios comunitárias, tentei pegar o contato com algum, mas se eu te disser que aqui o Núcleo Piratininga tem uma relação forte com as rádios comunitárias, eu estaria mentindo. Eu não sei como está a situação das rádios comunitárias. Por isso, vou fazer propaganda, de 4 a 7 de dezembro, vai ter o 21º curso anual do Núcleo Piratininga de Comunicação, no Rio de Janeiro. Do qual o presidente do Sindicato dos Bancários, o Luciano, é um dos palestrantes. Olá, Luciano, estou te esperando.
E não vem só Luciano, não. Quero saber quantos vêm dos sindicatos bancários. Aliás, o Rio Grande do Sul está um fracasso. Pois é, dá os números aí, Cláudia. Já vamos botar aqui quantos se inscreveram até agora para a gente ir atrás aí desse povo. Olha, do Rio Grande do Sul, quem se inscreveu? O primeiro a se inscrever é o Sindipolo. Esses são os fiéis. Esses são. Vem os fiéis, foi o Sindipolos. Eu acho que tem Pelotas, e eu acho que tem alguém de Pelotas, que eu esteja me lembrando. A Algeirme. A Algeirme vem? Não está inscrita. Vai sim. Não está inscrita. E os bancários eu sei que vêm, eles vêm sempre, e a gente vai discutir muito a situação dos bancários esse ano. A saúde mental dos bancários está por um fio. Está por um fio. Eles não estão aguentando a reestruturação do sistema, o assédio, o fechamento de agências bancárias do sul ao norte. Estão fechando agências em cidades que só tem uma agência. Então, a situação dos trabalhadores bancários é extremamente complicada. Por isso, nós estamos trazendo 3 bancários esse ano para palestrar no nosso curso. Do Maranhão vem a Gerlane Pimenta, do Rio de Janeiro a Adriana Nalesso, e de Porto Alegre vem o Luciano. Outra categoria que também está com uma situação mental, a gente vai discutir essa comunicação e saúde mental. Que está com a saúde mental também complicado, são os docentes. Então, nós vamos começar com um filme que é produzido pelo Simpro Rio, que é Quem Cuida de Mim. E o debate vai ser com o professor do Simpro Rio, diretor do filme, o Afonso, que é autor de um livro. Eu quero fazer propaganda do livro do Afonso, preciso falar com ele hoje, que eu acho que está esgotado, tem que fazer reedição. Fui eu que editei o livro dele, é da editora do NPC. Ele me deu o livro à tarde, no outro dia de manhã eu liguei para ele e respondi: está aprovado. Na minha visão, o livro do Afonso, ele corresponde ao filme O Coringa. Olha. De tão bom que é esse livro. E ele trabalha ele é diretor do Simpro, trabalha na comunicação sindical, fazendo vídeos, né? Porque ele é ator também. E ele é uma das pessoas, estou fazendo uma propaganda do Afonso, não tem como não fazer, porque quando foi década de 90, teve problemas muito sérios entre professores e alunos, como volta a ter, eu ouvi diversos professores e a situação mental deles estava muito complicada. E quando chegou no Afonso, que dava aula na favela, no Morro da Babilônia, eu falei para ele: professor, quão violentos são os seus alunos? Aí ele me respondeu: violentos os meus alunos? Violento é o capitalismo, cara. Eu me apaixonei, né? Claudinha, mas então assim, vamos... encerrar, né? Tem que encerrar. Vamos reforçar aí o convite, então, para o 31º. Gente, são 31 anos, você sabe o que é isso? 31 anos fazendo um curso anual, todo o ano. Um curso que já formou milhares de pessoas, né, e que atualiza o debate, né, da comunicação popular, da comunicação sindical, da comunicação no mundo. Gente, Claudinha, eu nunca esqueço, mas a gente já teve Tariq Ali no curso do NPC, né? E você não sabe como foi fácil. Foi mais fácil trazer o Tariq Ali do que o João César. Imagina. Eu mandei uma mensagem para ele e ele aceitou. Eu sou uma professora, era um momento, né? Era um momento. Só disse assim: eu sou uma professora do Rio de Janeiro, ouvi você no Fórum Social Mundial, tem que voltar ao Fórum Porto Alegre, Olívio. Eu quero voltar no tempo. Foi aí que eu conheci o Tariq Ali. Consegui o endereço dele, o e-mail dele, mandei. Eu sou uma professora, trabalho com favelas no Rio de Janeiro e com sindicatos. Ouvi sua palestra e gostaria muito de ter sua presença. Ele só falou: pela minha idade, eu só viajo em primeira classe. E aí a Boitempo entrou na jogada e nos ajudou. A Record
a editora dele, as editoras entraram na jogada, uma pagou passagem, uma pagou a hospedagem dele, e ele ficou muito puto, porque a gente botou ele num hotel chique em São Conrado, e ele queria ficar no centro de Copacabana. Quando ele viu o hotel, queria me matar. Mas Tarek Ali veio, Ramonet veio, Pascoal Serrano veio, a TV comunitária de Curitiba já cobriu cursos inteiros, Beth Carvalho já foi o rap, foi o samba, o teatro. A gente visitou, e esse ano vai ter visita de novo ao Morro Santa Marta. Já entrei em contato com o Vitor, que é o guia turístico de lá. Quem quiser ir ao bar do Zé Baixinho, tomar uma cerveja no Santa Marta, vai poder ir. Oxe, quantas cervejas, hein? Então vamos lá. Então, a gente faz essa relação com a cidade. E é época de sair de escola de samba ainda, né? Então... não, a visita à Mangueira é certo, né? Mário já se agenda, né? Mário já se agenda. Mas é um curso que vem, e assim, é importante dizer... Ele é um curso que vem... Já tem gente do Pará inscrita. Eu estou triste porque esse ano Roraima não se inscreveu. E Roraima sempre não, mas vez por outra vem. Mas já tem gente do Piauí inscrita. Tem gente... já tem Pará, Piauí, estou começando pelo norte. Acre não tem, Amazonas não tem, Pará tem, Roraima, tem Rondônia, tem Amapá, aí desce, tem Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, e aí vamos para o sul. Por isso que eu não fui para Porto Alegre e vou para Curitiba. Curitiba já lotou. Ah, viu? Bombou. Olha, gente, viu? Viu? Curitiba bombou. Tem gente, Santa Catarina já veio também, bancários estão vindo. E tem uma coisa interessante nesse curso. Nesse curso, é como se fosse um encontro da classe trabalhadora, porque lá estão as forças políticas que compõem a esquerda. Não é de uma central, não é de outra central. Na mesma mesa estão os bancários, eu não vou saber qual é uma e qual é a outra federação. Eu sei que eles têm duas confederações, né, eu acho. Também não sou tão boa assim de sindicato. Quer dizer, sou muito boa de sindicato, mas dá para confundir a cabeça. Eu sei que estão divididos em duas, né? Eu acho, sei lá. Mas vem os grupos que brigam dentro da Confederação dos Trabalhadores Bancários, eles vêm e vão para a mesma mesa, e aqui eles conversam. E essa sempre foi uma característica do Núcleo Piratininga, né? É isso, é discutir a comunicação da classe trabalhadora, não é de uma corrente, de outra, de um grupo ou outro, né? Tu sabe que eu tô besta? Eu estou usando a inteligência artificial e está me ajudando muito, né? A gente nem falou disso, mas vai ter aula de inteligência artificial no curso. Eu joguei para saber quem eu era. Sabe uma das coisas que a inteligência artificial respondeu? Cláudia se destaca pela capacidade de conversar com as diversas forças políticas dentro da esquerda. Olha aí. Como é que eles sabem isso, cara? Isso não está escrito em lugar nenhum. Eles juntaram as informações por sindicatos que eu ando e falam, ela é doida. Muito bom. ou ela ama profundamente essa classe. E eu acho que é a segunda opção. Com certeza, com certeza. Claudinha, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente no podcast De Fato, mas fica aí que temos ainda mais um pouquinho aqui de programa. E eu quero aproveitar para convidar a apoiar o Brasil De Fato, apoiar essa comunicação popular, essa comunicação, esse jornalismo que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Pode entrar lá no nosso site apoia.se/Amigos do Brasil De Fato RS e contribuir com o valor que você puder. Gente, nem precisamos pensar na imprensa hoje, né? Porque já foi uma grande, uma grande prensa na imprensa. A Cláudia ocupou o espaço, o meu espaço do prensa na imprensa, ela acabou com o negócio. Então ela já deu a prensa na imprensa, então já... Mas vamos ter o nosso último quadro, aquele quadro bem animado, onde
elegemos a nossa figuraça da semana. Mas antes, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, dar o seu feedback. E também quero lembrar a vocês que aqui nos sindicatos bancários nós temos os Cine Bancários, o único cinema bancado integralmente por um sindicato. E é um dos raros cinemas de calçada ainda de Porto Alegre e que traz o melhor do cinema brasileiro. E, gente, essa semana vai ter uma sessão super especial, uma sessão comemorativa, vai ser na quarta-feira, dia 22, que vai ser exibido o filme Terra para Rose, um filme que traz a luta do Movimento Sem Terra, a criação do Movimento Sem Terra aqui no Rio Grande do Sul, naquela ocupação da fazenda Anone, que está completando 40 anos no dia 29 de outubro, e vai ter uma grande festa também, a gente vai ter essa sessão aqui no Cine Bancários no dia 22, com a presença da Tetê Moraes, a grande diretora Tetê Moraes, que está com seus 82 anos e vem para essa exibição do filme, e vem para a festa dos 40 anos da ocupação da fazenda Anone, que vai ser dias 24 e 25 lá no assentamento em Pontão. Então, exibição do Terra para Rose, dia 22 às 19h30. Também vamos ter a abertura de uma exposição de fotos da ocupação da Anone, do fotógrafo, artista plástico Eduardo Vieira da Cunha. Então, tá imperdível. Depois tem debate com a Rose, debate com o César Moraes, que foi o fotógrafo que trabalhou com a TT no filme Sonho para a Rose e o Fruto da Terra. E também, nos dias 23 e 24, a gente vai ter exibição às 15 horas, no dia 23, do filme Terra para a Rose e o Fruto da Terra, e no dia 24, do Sonho para a Rose e o Fruto da Terra. Então, aí, uma experiência, né, para a gente voltar no tempo e reviver tudo isso também que a Cláudia nos trouxe aqui, dessa história, né, de luta que vem lá da década de 80, que foi tão importante para a redemocratização do nosso país. Posso falar só uma coisa? Pode. Só para tirar onda, eu trabalhei com a Tetê Moraes em 1982, 83. Ai, gente, credo! Fala para ela, então, que tu é minha amiga. Eu não sei, eu perdi o contato com ela, nem sei se ela se lembra de mim, mas a gente trabalhou no filme Lages, a Força do Povo. Olha, que legal. Muito bom. Tá vindo super animada e quer, 82 anos, Claudinha, e quer fazer o filme 40 anos depois. Ela é maravilhosa. Não, ela é maravilhosa. Esse mês assim foi uma loucura para a gente produzir esse filme, mas vamos fazer e com o apoio dos sindicatos bancários. Vai ser muito bacana. E viva o Sindicato dos Bancários. Viva os sindicatos bancários. Aproveita que vocês estão aí e pergunta quantos vão se inscrever no curso. Tá bom. Centeno, figuraça da semana. Figuraça da semana. Olha, a minha figuraça da semana é um jornalista que tem sido a voz mais incisiva no Brasil na denúncia do genocídio operado em Gaza por Israel, né? E pelo governo de ultradireita do Bibi Netanyahu. Né? É o Breno Altman. Essa é a minha proposta de que seja a figuraça da semana. Assim, nesta semana, o Breno foi denunciado pelo Ministério Público Federal por racismo. Por conta de algumas postagens que ele fez nas redes sociais, e o MPF, né, que nem sei porque está metido nesse negócio, o MPF atendeu a uma ação da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, que tem sido uma unha e carne com o regime de Benjamin Netanyahu. Né? Então, o interessante é que a Polícia Federal, a pedido do MPF, ela investigou o caso e afirmou que não havia nenhum crime de racismo, coisa semelhante, nas postagens do Breno. Né? Bom, então, mesmo assim, o MPF resolveu manter, né, essa ação. Né? E, ao mesmo tempo, houve uma reação da comunidade brasileira, da comunidade cultural, da comunidade dos jornalistas, né? Uma grande rede de apoio
né, um abaixo-assinado pedindo para o MPF acabar com essa história ridícula, né, essa lawfare, né? Então, entidades como a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, e a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, estão envolvidas nessa batalha, digamos assim, para derrubar essa situação absurda criada contra o Breno Altman. O Breno, que também já foi, né? Já foi nosso entrevistado. Aliás, tu sabia que tanto o programa do Breno quanto o programa do João César são os mais vistos, né, do podcast de fato. Temos que trazer os dois de volta. E fala que o Breno também é figura presente nos cursos anuais do NPC, e eu já vou ligar para ele agora, pedindo para ele vir falar sobre esse assunto. Com certeza, grande Breno Altman. Bom, meu voto não pode ser diferente também. Claudinha, imagino que o teu também siga a presidência aqui. Seguidíssimo, tô aplaudindo. Muito bem, gente. Então, o nosso figuraça dessa semana é o jornalista Breno Altman, e toda a nossa solidariedade a ele. Aproveitar mais uma vez para te convidar a apoiar o Brasil de Fato. Já sabe, né, qual é o site ali, apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS. Pode contribuir com um Pix, pode contribuir com um valor mensal. Você decide como pode fazer isso. Lembrando também que se tem um recadinho para a gente, crítica, sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação no e-mail redacalrs@bdfstatus.com.br. Claudinha, mais uma vez, muito obrigada e nos encontramos na semana que vem. Muito obrigada, gente. Prazer, Centeno, estar com você. Kátia, não precisa nem falar, né? É meu prazer também. Diego, tchau. Esse foi o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região.